cante. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos essa noite. Estamos na casa do Senhor, na segunda e última noite do Congresso de Homens com Cristo, Congresso Unificados 2024. Ano após ano, nosso desejo é termos isso que era um encontro e agora tornou-se um congresso. Você que trouxe Bíblia, por favor, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero trazer uma palavra direcionada a todos que nos assistem, a todos que estão aqui presentes, mas especialmente a todos os homens. Hoje estaria ministrando entre nós o pastor Anderson Henrique, mas ele não pôde ficar para o culto, retornou hoje após a programação da manhã. E que programação tivemos essa manhã, que programação, muito bom. Parabéns ao Ministério de Homens pela dedicação, pela destreza, pela programação de ontem, pela organização, pelo cuidado, pela alimentação, pela equipe montada. Deus abençoe-os poderosamente. Deixa eu só fazer uma coisa que faz tempo que eu não conseguia. Faz tempo. Brincadeiras à parte, Hebreus capítulo 12. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem que eu quero compartilhar hoje envolve alguns personagens bíblicos e ela parte sobre uma premissa. O tema da mensagem de hoje é o que os homens da Bíblia diriam a essa geração. Eu vou repetir. O que os homens da Bíblia diriam a essa geração. Olhando para a Bíblia, nós encontramos vários personagens, são centenas de personagens, homens, mulheres, jovens, pessoas que marcaram, alguns têm o seu nome registrado, outros são ocultos, seus nomes não são identificados, mas suas histórias foram imprimidas como um sinal de que deixaram algo escrito no coração das pessoas. Eu quero pegar alguns dos principais personagens e deles extrair algumas reflexões. E por isso eu quero começar em Hebreus, no capítulo 12, porque o autor de Hebreus escreve no versículo de número 1, dizendo: portanto também nós, visto que temos sido rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É nessa expressão, a grande nuvem de testemunhas, que eu embaso a mensagem desta noite. Quando nós olhamos para uma corrida, nós encontramos homens que saem apressadamente, correndo para chegar no lugar. Esta é a corrida de 100 metros rasos, onde ganha quem é o mais veloz. Mas na corrida 4x4, que é a de revezamento, cada um corre, passa o bastão para o outro e torce pelo sucesso do outro. E se esse acertar, facilita para a vida do outro, e assim, quando ganham, ganha todo o time. A caminhada com Jesus não é uma corrida de 100 metros rasos, onde ganha quem chega primeiro. A corrida com Jesus, a caminhada com Jesus, é uma caminhada onde nós passamos um bastão para o outro, e torcemos para o outro acertar, só que o sucesso do outro depende da minha postura também de ter acertado. E sobre essa base, então pensamos, o que os homens que passaram antes de nós, deixaram para nós? O que os homens que correram anteriormente e entregaram a nós o bastão, estão agora esperando dessa geração. Assim como nós estamos correndo uma carreira e entregaremos para a próxima geração, o que nós precisamos aprender com a geração que veio antes de nós? Eu começo a pensar em Adão. Se Adão tivesse hoje aqui no púlpito, o que ele diria para nós? Certamente, sua mensagem para os homens seriam: não sejam omissos. Porque foi a omissão de Adão em não estar presente, em não ter ensinado corretamente e não ter contrariado Eva quando esta tocou no que não podia tocar e comeu o que não deveria comer. Por causa da omissão deste homem, um abismo enorme se abriu, que se propaga ano após ano, geração após geração, século após século, do qual todos nós pagamos uma conta muito alta. Tudo por causa da omissão, de não querer contrariar, de não ter ensinado como deveria ensinar, haja vista que era ele o cabeça. Então a primeira coisa que eu penso ao ouvir a história de Adão é: homens, não sejam omissos.
Porque pior do que falhar uma missão é ser omisso nela. É ser alguém que abandonou ou fingiu não tê-la. Caminhando um pouquinho mais adiante, eu penso em Abraão e pergunto, olhando para a vida de Abraão, o que ele diria para essa geração. Para o meu coração, eu penso, ele diria: não se precipitem. Porque foi a precipitação de Abraão que gerou um mal que até hoje gera um conflito entre duas gerações, entre continentes, entre vidas. Gerações essas que estão hoje sendo motivo de comentários de guerras ali no Estado de Israel. Numa pressa para ver a promessa se cumprir, no âmago de viver a alegria de ter um filho no seu braço, recebe uma proposta e ele acha a proposta tão boa, tão agradável, e precipitadamente causa um desconforto e morte. Atitudes precipitadas têm sido a razão da queda, ou por que não dizer, da destruição de muitas pessoas. Como o salmista, como Salomão compõe em seus provérbios, ele diz: o homem prudente não se apressa, porque um homem precipitado é mais fácil de se conquistar do que uma cidade cercada de muros. Então o conselho de Abraão seria: não se precipitem. Se eu caminhar um pouquinho adiante e pensar no filho de Abraão, por nome Isaque, certamente o seu conselho é: não ame os seus filhos de modo desigual. Porque a atitude de Isaque de amar mais Esaú do que Jacó gerou dentro da sua casa uma rivalidade entre dois irmãos, causando intrigas e separação esta que impede que a sua mulher veja o seu filho Jacó antes dos seus olhos fecharem. Morreu e não pôde ver o filho, que teve que fugir por causa de uma rivalidade, porque enfaticamente a Bíblia diz que Isaque amava Esaú, o primogênito. Então ele diria para nós homens: ame seus filhos por igual, não ame mais um do que o outro, porque isso é gerar no coração deles feridas que aumentarão, que se tornarão intrigas, intrigas que se tornarão rivalidades, rivalidades que se tornarão abismos incalculáveis. Para Jacó, o outro patriarca, certamente ele diria para nós homens: não amem a mentira, porque por causa da mentira ele teve momentos, algo momentâneo que lhe satisfez a sua necessidade, mas a um custo muito alto se tornou prisioneiro dela, e para alimentar o seu ciclo ele vivia de mentira em mentira. Mente para o irmão, mente para o pai, mente para a esposa, mente para Deus, mente para o sogro, mente para si próprio. E por 20 anos, prisioneiro da mentira, vivia fugindo de lugar em lugar, porque para manter a sua vida, ele precisava continuar mentindo. E descobriu que mentir não valeu a pena, só destruiu laços, relacionamentos. Então Jacó certamente diria para os homens: falem a verdade, não amem a mentira. José, o filho de Jacó, certamente poderia pregar para nós e dizer: homens, suportem a dor. Porque se há uma frase, se há uma mensagem que José carrega, esta é a mensagem de um homem que passou por todos os processos da rejeição, do abandono, da zombaria, do escárnio, das acusações, do esquecimento. Todas as coisas que você imaginar, ele suportou, ele passou, e por ter suportado estas coisas, ele se tornou o salvador de uma nação, salvador de um mundo de então. Então ele diria para nós homens: por mais difícil que seja a vida de vocês, não desistam, suportem a dor por causa da atitude de vocês, famílias serão salvas. Homens, sejam fortes e resilientes, e levantem-se todas as vezes que cair, suportem todas as vezes que precisam suportar, gemam todas as vezes que tenham que gemer, mas não abandone o que precisa abandonar, porque se você abandonar, uma família inteira é fracassada. Se você abandona um casamento, destrói não apenas um lar, destrói uma sociedade. Se você abandona seus filhos, destrói não apenas a vida de um garoto, mas destrói uma sociedade inteira. Se você abandona aquilo pelo qual você luta, ela se torna presa fácil e destruída por Satanás. Então aos homens José dizia: suportem a dor, não abandonem o processo. Moisés, o que vem logo depois de José, nas suas muitas histórias, talvez diria para nós: cuidado com as suas emoções.
Porque um homem que ouviu Deus, um homem que viveu o sobrenatural, não soube lidar quando um momento de fúria invadiu seu coração e, perdendo o controle de si, feriu a rocha quando deveria falar, e por causa de ter ferido a rocha, ele não pôde entrar no lugar pelo qual tanto ele sonhou e desejou estar. E teve que se contentar em apenas olhar para a terra prometida por conta de não saber gerir suas emoções. Controlar as emoções certamente seria o apelo de Moisés para os homens de hoje. Não haja no ímpeto, porque se o espremer da abelha produz mel, se o espremer do nariz produz sangue, o espremer da raiva, da ira produz morte. E quantas emoções nossas estão sendo afloradas, e nesta hora é preciso parar e pensar: será que isso vai valer a pena? Então aos homens ele diria: cuidem das suas emoções. Davi, o rei que agora está governando por 40 anos Israel, certamente diria para nós: fujam das tentações. Seria mais fácil pensar: vençam os seus gigantes. Mas ele diria para nós: fujam das tentações. Porque por não ter fugido do olhar, da atração que o seu coração sentiu por Betseba, ele viu as suas poucas horas de prazer se tornar em intensos dias de desgraça. E o que ele fez em oculto foi agora diante dos seus olhos feito com toda a sua casa. O abuso que ele fez com uma mulher fez agora ele ver a sua casa ser abusada. Um casamento que ele destruiu por causa da prostituição e adultério fez com que toda a sua casa estivesse debaixo da espada. Um momento de prazer resultou numa interminável destruição de família. Então ele diria para nós: fujam das tentações. Fujam das tentações para que vocês não tenham que depois lamentar pelas quedas. Ele diria aos homens: não caiam nos braços de uma mulher. Não se lancem diante de uma mulher adúltera, porque ela é como um boi, ela é como um machante que leva o boi para o matadouro. Ela engana seu coração, achando que tudo isso é fascinante, mas o final disso é morte. Salomão, seu filho, que não ouviu esse conselho, entre as muitas coisas, ele também poderia nos aconselhar dizendo: homens, não sejam ambiciosos. Porque aquele que alcançou riquezas e fama, e chega ao ponto de dizer: tudo que os meus olhos viram, meu coração desejou, eu tive, este mesmo homem chega a uma conclusão dizendo que tudo isso foi correr atrás do vento, em vão. Porque ele percebeu que morre o rico e morre o pobre, que morre o famoso e o que não é famoso. Ele descobriu que tudo isso era vaidade, e que tudo se passa, e tudo que se constrói nada se leva. Fala-se de um homem que teve um dos maiores impérios, economicamente falando, e este está nos aconselhando: homens, não sejam ambiciosos, sejam felizes com o que têm. Aprendam a ter contentamento no seu coração. Pensem em coisas grandes, mas não sejam ambiciosos por elas. Caminhem rumo a dias melhores, mas não sejam prisioneiros de um sentimento de jactância, de desejo ambicioso, porque isso só te acarretará a essa conclusão de que tudo foi em vão. Pedro, no Novo Testamento, certamente diria para nós: homens, admitam seus erros. Porque se há uma coisa que Pedro não soube, foi lidar com seus fracassos. E quando este foi repreendido por Jesus, advertido por Jesus, ele repreende dizendo: jamais, mestre, jamais isso acontecerá comigo. E o que não admitia suas fraquezas caiu. E tendo caído, negado Jesus 3 vezes, este agora luta contra as suas próprias emoções, até o momento em que ele teve que admitir que errou e voltar, e perante a comunidade, o homem que era o mais velho, o mais maduro, teve que reconhecer perante os mais novos: eu errei. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para os homens: admitir seus erros. Temos desculpa para tudo, justificativa para tudo, mas não admitimos que precisamos de ajuda e que erramos. Então Pedro diria: senhores homens, admitam suas fraquezas, e se errar, admitam seus erros. Paulo,
um dos nomes mais enfáticos do Novo Testamento, certamente diria para nós: homens, não se isolem. Porque o homem que mais escreveu livros do Novo Testamento, que mais abriu igrejas na região da Ásia Menor, é o homem que viveu tudo isso porque ele tinha muitos amigos. Ao contrário de muitos outros, Paulo é um homem cercado de pessoas, não viajava só. Suas últimas palavras em Romanos 16 é uma lista de amigos que escreve. Um homem cheio de amigos faz com que seu ministério se torne muito mais adiante. Então aos homens ele dizia: descubram amigos, não se isolem. Homens, não vivam a síndrome do isolamento por causa da decepção com pessoas. É exatamente como ferro se afia com ferro, um homem se afeiçoa a outro homem com as suas dificuldades, com seus contratempos. São estas as maneiras que Deus usa para nos moldar, e andar sozinho não garante ir muito longe. Então ele diria para nós: não se isolem, construam amizades, façam bons amigos. Eu comecei a pensar qual mais homem da Bíblia. Eu deixei por último o meu Jesus. O que Jesus diria para nós? Então eu parei, pensei, olhei para a vida do meu mestre, e só me veio uma coisa muito forte ao coração. Aos homens ele dizia assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ninguém sabe o que significa ser homem como Jesus, porque ele foi um igual a mim e você. Jesus não veio aqui para falar de uma coisa que ele não viveu. A Bíblia é muito enfática em dizer que ele se tornou servo e depois reconhecido em figura humana, suportou todos os sofrimentos da sua humanidade, e o autor de Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Jesus sabe muito bem o que significa as tensões, as cobranças. Como filho mais velho, foi o que sustentou a família na morte do pai. Teve a tristeza de sepultar o seu pai aos 15 anos de idade. Sendo este um líder, teve que lidar com o contraditório dos seus próprios irmãos que não acreditavam nele. A pressão e a cobrança das pessoas que chegavam para ele e diziam: não faltou vinho, faça alguma coisa. As pessoas por todos os lados querendo tocá-lo, cobrando: faltou o pão, esse povo está com fome. São exatamente muitas das coisas que estão sobre os ombros de nós homens. Então Jesus aos homens diriam assim: todas as vezes que você cansar, todas as vezes que você se fadigar, conte comigo, eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou estar aqui para te aliviar. A grande questão é você ouvir o convite dele quando ele diz: venham a mim, todos os cansados, e eu vos aliviarei. Ninguém pode te ajudar tanto quanto Jesus pode. Ninguém tem uma palavra certa para você tanto quanto Jesus tem. Então, senhores homens, João 3,16, na tradução da Bíblia A Mensagem, Eugênio Peterson traduz escrevendo assim: Deus nos amou tanto, que deu aquilo que tinha de melhor, seu precioso Filho, e ao vir ao mundo, ele não carregou consigo um dedo acusador, mas uma mão estendida para pôr o mundo nos eixos outra vez. Então Jesus é a mão estendida de Deus para nos colocar nos eixos outra vez. Homens, nós erramos em muitas coisas. Pedro errou, Moisés errou, Abraão errou, nós erramos. Mas a mão de Deus está aqui para dizer: eu estou dando a vocês uma chance de fazer tudo novo, tudo diferente. É por isso que, como pastor, eu encerro minha pregação dizendo: podemos nos achegar a Deus com a confiança de que Ele nos ajudará. Por favor. A canção que nós vamos cantar agora é uma oração que deveria ser feita por nós, e a oração diz isso: leva-me para o lugar, esconda-me no lugar onde os meus orgulhos não me acham, onde o meu medo não me consome, e este lugar é em Jesus. Este lugar é em Jesus. Este lugar é em Jesus. Eu quero que você cante essa canção, e depois eu gostaria de fazer um tempo de oração, especialmente, embora por todos, mas especialmente pelos homens, porque há um lugar de refrigério em Jesus. Você pode dizer para esse homem que está perto de você, seja você homem casado ou solteiro, diga para esse homem: há um lugar em Jesus.
onde você pode se abrigar. Se você está perto do seu marido, aproveita e diz para ele: meu maridão, Deus vai cuidar de você. Aleluia. Se você está perto do seu pai, diga para ele: paizão, Deus vai cuidar de tudo, paizão. Você não sabe o que é um pai dormir e preocupado com o que vai trazer para casa amanhã, até o dia em que você for pai. Você não sabe o que é a luta do dia a dia para lutar para manter um casamento em pé. Quando você casar, você vai saber. Mas em todas essas coisas há um lugar em Deus onde todo dia nós podemos recomeçar.